Boa tarde a todos. Na última dinâmica do reality, eu tive que convencer o porquê que eu deveria estar nesse palco aqui hoje. Lá eu implorei para ser ouvida, mas não era eu, a Bárbara Ribeiro, mãe, advogada, não. Quem gritava era a menina, anos de idade, foi molestada. Teve a camisola de ursinho favorita levantada dentro de casa. É a história dessa menina que eu vou contar aqui hoje para vocês. Era maio de 2024. Você lembra onde você estava? Eu estava numa semana de uma entrega importante no trabalho, tendo que procurar trator e caminhão betoneira para uma festinha de 2 anos. É que o B, o meu filho, junto com meu marido, ia fazer aniversário em poucos dias, quando eu tive a pior descoberta da minha vida. Eu descobri que a minha irmã mais nova foi abusada durante toda a sua infância por esse mesmo homem que me acordou nesse dia. E eu sei que ninguém quer vir aqui falar sobre estupro, não, pelo amor de Deus, vocês querem, vocês estão aqui para vocês se inspirarem. Você vai, prometo, ao menos eu vou tentar. Mas não sem antes falar que a maioria dos abusos cometidos contra as meninas não acontecem por homens fora de casa, mas sim pelo homem da casa. 57% para ser mais precisa nas últimas pesquisas. E vocês perguntam, mas por que não falar? Eu só tive coragem de falar com a minha irmã quando eu vi o meu filho brincar e ingenuamente falar, vou ligar para o vovô. Eu desabei. Eu soluçava de tanto eu chorar. Ele, bichinho, sem entender nada. Mas eu decidi me recompor. Fui até as escadas e liguei para ela. Quer mesmo saber a verdade? Ela perguntou. Foi duro de escutar. Na hora a revolta instantaneamente tomou conta de mim. Eu só queria correr até ele para bater, xingar, tentar revidar de alguma forma a dor que ele nos causou. Mas não deixaram, claro. Então eu resolvi investigar, procurar possíveis vítimas que desapareceram da minha convivência familiar. E o quebra-cabeça, assustadoramente, começou a se encaixar. Pessoas que nunca haviam falado sobre isso se abriram comigo. E outras, mais, começaram a chegar. Por que será que é tão difícil falar? Há pesquisas que estimam que mais da metade das vítimas jamais contaram para alguém que foram vítimas desse tipo de crime. Por que é tão difícil falar? É que é muito, minha gente, que as fazem silenciar. Por amedrontar, ameaçar e envergonhar a própria vítima. Não aquele que nos invadiu de forma tão íntima. Eu continuei a investigar. Até que uma amiga parou e conversou comigo. Olha, não sei o que está acontecendo contigo. Engraçado que eu era a chefe dela à época. Ela era a minha assessora direta. Bárbara, está acontecendo alguma coisa? Rispidamente. Respondi, problemas pessoais. Ela não se convenceu. Puxou a cadeira, sentou na minha mesa. Olha, eu não sei o que está acontecendo contigo. Mas eu já estive aí nesse lugar. Cuidado. A depressão, ela pode matar. Eu digo que Roberto olhou para mim antes de eu sequer me enxergar. Ali eu me abri, mais uma vez, desabei a chorar. Lembro que ela correu à porta da minha sala, fechou e deu bem um grito bem alto. Reunião, agora não podemos conversar. A Bárbara não está podendo atender ninguém.
Estava acabada de tanto chorar, mas eu consegui me abrir com ela e disse o que estava acontecendo. O conselho que ela me disse foi: para um pouco, fica com teu filho. E vocês acreditam que no outro dia eu internei o Bento com pneumonia? 10 dias no hospital. E lá mesmo eu ainda fui questionada se eu abriria a mão da família por causa disso. Porque eu me recusei a ir a mais uma festa de São João, Nordeste, né? Então é a nossa maior comemoração. Fui clara e direta em dizer que eu não cederia em prol de fotos para porta-retratos. Muito pelo contrário. Eu abriria a mão de pessoas e lugares, se necessário. Ainda que isso me custasse um futuro solitário, eram as crianças quem eu deveria o meu cuidado, o meu carinho e a minha proteção. Passou um tempo e era 12 de outubro de 2024. Quando meu telefone tocou. Bom dia, cansei, ela falou. Por favor, peça para não mais me procurarem. A quem me perguntar, agora eu vou falar a verdade. E é uma tia, minha irmã, respondeu. O porquê dela ser tão afastada da família e morar em outro estado? Agora eu me pergunto, para que diacho foram perguntar, né? Eu olhei para Deus e disse, cara, só pode estar de brincadeira. E vai ser justo no dia das crianças que tudo isso vai ser revelado. Isso só pode ser um karma ou sinal divino, não é possível. E foi, gente, no dia das crianças, do ano passado. Eu precisei acalmar a minha irmã e desligar meu celular. Eu tinha comprado uma fileira inteira do circo do Patati e Patatá para levar o meu filho. Naquele momento eu escolhi colocar minha dor no bolso. O mundo estava caindo, mas eu tinha que dar o dia das crianças que eu prometi a ele. Eram mais de 10 pessoas, meus sogros, amigos, conhecidos, levar aquela criançada toda para o circo. Primeira vez do B no circo. E assim eu fui. E naquele momento eu pensei, nossa, consegui. Né? Consegui. E não deu mais para esperar. A gente tinha que ir para o circo. Meu filho estava ansiosíssimo pelo espetáculo. O show já tinha começado. Mas tem certeza? É que ele bebia muito, minha filha. Gostava de fazer brincadeira. Deixa para lá, esqueça. Olha a tua carreira. Eu hoje sou advogada de família. Acharam que eu ia ignorar mais uma vez? Eu não tenho mais 10 anos de idade. Eu cresci. E eu cresci ouvindo que eu parecia um macho. Dialeto nordestino, sabe? Não pelas minhas vestes, como podem ver, são exatamente o contrário. Mas era pela minha audácia em questionar tudo o que me cercava dentro de casa. Aos 16 anos, foi a primeira vez que eu ameacei ir para a delegacia. Ele veio bater em mim e eu puxei uma faca na cozinha. Disse que ele se aproximasse, eu ia enfrentar. Saí sozinha para ir para a delegacia, mas no meio do caminho eu desisti. Eu vi que sozinha, caminhando à noite, não me parecia muito seguro. Mas ainda meio que funcionou, tá? Eu disse a ele que eu iria denunciar a próxima vez. E se ele falasse, eu falaria mais alto. Durante toda a minha vida, eu fui cercada por diversos episódios de violência doméstica. São tantos que vocês, meu Deus, precisam ser poupados. Mas a atenção ela tinha sempre que ser dividida para o protagonista da vez. Ele não era o único homem violento da família. Observando o cenário, eu até entendi que uma pessoa doente ela é capaz de adoecer tantas outras. Chega até a ser justificável, mas definitivamente não é aceitável. Até porque eu vi que eles sabem bem escolher a máscara que eles irão vestir. Quando eu ameacei denunciar naquela vez, a Maria da Penha
tinha pouco tempo, poucos anos promulgada, então, assim, não faço ideia do que aconteceria. Hoje as coisas estão diferentes e ainda estão mudando. Há em curso uma nova PEC. PEC é uma proposta de emenda à Constituição que visa alterar a nossa lei. Dessa vez eu denunciei, mas eu precisei me juntar à minha irmã. Eu sabia que a minha denúncia não seria aceita. O meu crime, ele está prescrito. Faltou eu acordar um dia assim e dizer, nossa, eu vou ali denunciar o meu pai. Imagina só. Que eu, advogada, perdi esse prazo. Absurdo, né? A proposta na Câmara dos Deputados visa alterar a lei para que o crime de estupro não mais prescreva se cometido contra menores de 12 anos. E também retirar o benefício de menor e melhor idade ao acusado. Se preocupam mais com a liberdade do réu do que com a da vítima. Afinal, eu digo que, tal como as aves, que podem ser engaioladas, as crianças, é muito fácil serem silenciadas. Quando tudo isso estava acontecendo, eu ouvi uma frase da minha irmã que me marcou muito. Simplesmente um dia ela me disse assim, Bárbara, eu só tive noção do que aconteceu comigo quando eu vi uma campanha de prevenção ao abuso na TV. E eu disse, hã? Como assim? Ela disse, sim. É que eu não entendia. Eu só fazia o que ele me pedia. Era o nosso segredo. Mas eu entendia. Tanto que eu me esquivei, foram menos vezes comigo. Mas e ela? Que conhecimento ela tinha? Tão pequenina. Quando minha irmã falou isso, eu tive dimensão do poder da informação. Mas, para muito além de informar, o conhecimento ele tem um poder verdadeiramente de ajudar pessoas a se libertarem de tantas situações que elas não desejam falar. Eu vi o impacto de tudo isso na vida de alguém. E eu não sou poetisa, mas eu queria soltar um vídeo aqui para vocês, porque já está no time. Armas. Um galho de árvore o alçapão, e uma vizinha descuidada, batendo as asas, cai na escravidão. Dai-lhes, então, por esplêndida morada, a gaiola dourada. Dá-lhes alpiste, ovos e tudo. Mas por que tendo tudo, há de ficar o passarinho mudo, arrepiado e triste, sem cantar? É que criança, os pássaros não falam, só gorjeando a sua dor exalam, sem que os homens possam entender. Se os pássaros falassem, talvez os teus ouvidos escutassem este cativo pássaro dizer: não quero o teu alpiste, gosto mais do alimento que procuro na mata livre, em que a voar me viste. Não quero a tua esplêndida gaiola, pois nenhuma riqueza me consola de haver perdido o que eu perdi. Eu prefiro o alimento que eu encontro da selva em que nasci. Da mata entre os verdores, eu tenho frutos e flores, sem precisar de ti. Não quero a tua esplêndida gaiola, pois nenhuma riqueza me consola de haver perdido o que eu perdi. Solta-me ao vento e ao sol. Com que direito a escravidão me obriga? Eu quero saudar as pombas do arrebol. Quero, ao cair da tarde, entoar minhas tristíssimas cantigas. Por que me prendes? Solta-me, covarde. Deus me deu por gaiola a imensidade. Não me roubes a minha liberdade. Eu quero voar. Estas coisas o pássaro diria se pudesse falar, e a tua alma, criança, tremeria. Mas a tua mão, mesmo tremendo, abriria a porta da prisão. Olavo Bilac, o fogo estava em ascensão. Mas eu sabia que seria justo dele que viria a minha libertação. Tal qual um pássaro eu me senti no dia em que eu falei. Quando eu expus, eu me libertei. Eu vi o impacto que tudo isso causou em mim. Eu renasci. Me permitam fazer essa analogia. Todos nós temos asas. Só precisamos recuperá-las para escolher onde pousar. Obrigada.